Seguidores, boa tarde, população, todos que nos assistem, internautas. Estamos aqui hoje com a doutora Sônia. Um prazer em recebê-la nos nossos estúdios. Nós vamos falar, nós não, né? Ela. A doutora Sônia, na época, foi uma grande vereadora guerrida em defesa dos trabalhadores e nós pedimos que ela, se ela poderia, que não era de hoje, naquela época que a gente discutia para ter uma lei municipal sobre assédio moral, né? E a Sônia prontamente, ela colocou essa lei, ela foi aprovada na época, foi de autoria, uma lei de autoria do Poder Legislativo. E eu vou falar para você, foi essa lei, foi uma que eu acho que do Zé Branco, de afastamento de gestantes de 6 meses, licença maternidade. Então, se a gente pegar todo esse histórico, foram poucas as legislações elaboradas pelos vereadores, né? Então, antes da gente entrar nesse tema, doutora Sônia, eu quero fazer um bate-bola meio rápido sobre alguns temas, né? E não vou ficar nervosa hoje, porque a minha amiga falou para mim que qualquer dia eu vou ter um infarto a hora que eu falo da reforma administrativa. É que me dói muito, sabe, Sônia? Dói muito ver o que foi construído com a participação popular, que foi a emenda constitucional de 88, onde o povo mobilizou, formou uma constituição democrática, com a participação popular, participação de mulheres, participação dos movimentos. Demos um salto no processo democrático de direito, garantiu direitos sociais dentro dessa Constituição, ouvindo os lados. Hoje, de uma forma autoritária, num momento totalmente inoportuno, porque nós estamos aí ilhados por causa da pandemia, e sem poder fazer grandes manifestações, mobilizações por causa do isolamento. E aí vem a bomba, né, contra os trabalhadores. E se os trabalhadores não se atentarem, a sociedade não se mobilizar, nós vamos perder essa discussão. E aí eu tenho falado diariamente, todas as vezes eu falo, trabalhador, vota engravatadinho, bonitinho, que tira fotinha com a mamãe, com o papai, com os filhinhos e posta no Facebook. E depois se ferra. E é o que vai acontecer. Nós vamos se ferrar. E esse é o momento da gente fazer a discussão também do voto, o voto consciente, o voto em pessoas que têm perfil para defender uma sociedade com políticas públicas voltadas para o interesse de uma coletividade. Então, mas eu não estou nervosa, que eu altero. Ai, Sônia, meu coração parece que vai bater na boca. Então eu vou pedir para depois, Sônia, você fazer uma palhinha nessa reforma administrativa, que nós vamos abordar esse tema, pontuar um por um, para que vocês, para que a sociedade tenha consciência do que é que está sendo votado. Tem uma enquete que nós vamos colocar aí no canal do servidor, para vocês entrarem e votarem, se manifestarem, tá? É uma forma da gente se manifestar. Está muito difícil no Congresso, eu estava conversando com o pessoal de Brasília. Se pôr para votação, hoje passa. O que está tentando, o Senado está mais aberto ao diálogo, né? Aberto ao diálogo, não que isso quer dizer que você não tenha os interesses corporativos dentro do Senado. O Congresso está difícil. Mas há apoio do presidente Rodrigo Maia, há apoio do Alcolumbre, do Senado. Agora tem a liderança do Centrão, que lidera um grande grupo, nós estamos a pé por não saber votar e o trabalhador não votar em trabalhador. Esse é um dos grandes problemas que nós vamos sentir na pele. Essa reforma é onde fala que os trabalhadores não vão ser afetados, os servidores públicos, ele vai ser afetado de imediato. De imediato. Aonde não afeta de imediato é a estabilidade dele. Bom, essa eu acho que é uma das únicas garantias.
mas afeta sim. Isso são técnicos que vai estar explicando para vocês, tá? Quero lembrar que nós estamos com a enquete do sorteio do dia 28 de outubro, aberta no nosso canal, no SSPMI. A moto, 0 km, ou você quer a sua parte em dinheiro. Tá? A enquete aí, se manifeste. Nós vamos ficar com esse você decide até dia 15, entre dia 15 e 20 de outubro, tá? Então, vai, entra aí no canal, curte, entra no canal do YouTube, canal do servidor de Itapira, dá um joinha, se inscreve no canal. Também há um questionamento do pessoal, é um tema muito interessante, mas eu não vou poder assistir, vai estar no canal? Vai estar no canal do servidor de Itapira, só entrar lá, se inscrever. A palestra da doutora Sônia vai estar no canal, viu? Soninha, essa enquete chama Enquete da PEC 32/2020, viu? Só para lembrar, sei que você estava acompanhando, quando começou a discussão, a reforma administrativa, que é essa PEC, é o desmonte do serviço público, é o desmonte dos servidores públicos, estava se discutindo a reforma tributária. Só que a hora que ficou acalorada a taxação das grandes fortunas, que era entrada para os cofres públicos de 250 bilhões, acabou a conversa. Vamos pegar o bode expiatório, que é o servidor público. Só que ficou de fora dessa reforma os que ganham muito, poder judiciário, legislativo, executivo, judiciário e militares. Essa turma que tem os grandes salários ficaram de fora, porque a grande média, por próprias estatísticas, não passa de 2,5. Então, vamos deixar a reforma tributária, porque eu vou pegar no calo de quem impôs e bancou a eleição de quem está dentro do Congresso, que são as grandes fortunas para defender o interesse deles. Ou a sociedade acorda para fazer essa discussão, ou dentro de quantos anos, na sua visão, acaba vai tudo? 5 anos. 5 anos. Soninha, falei demais, mas é um tema que nós vamos ter que abordar. Ó, o pessoal está ali, o pessoal que nos acompanha, a Sônia lá, a Rosimeire, a Janete, a Xuxa, o Cipolla, a Doda, tem pré-candidatos aí acompanhando a gente, o Adriano Marchioretto, a Paula, obrigado, doutora. Boa tarde, sou fã da doutora. Cristina, obrigado de trazer temas tão relevantes. O Wilson é o nosso. Sabe aquele Wilson, esse menino? O William, desculpa. O William é o pai nosso do nosso canal aqui, veio aqui assessorar para a gente colocar ele no ar. A Eliana, o Marcelo, boa tarde, gente. A Patrícia, nós do Jurídico do Sindicato agradecemos a contribuição dada pela doutora Sônia. Estamos assistindo. Obrigado, pessoal. Tá aí o grupo, o apoio total do nosso pessoal. Muito obrigado, boa tarde. Vamos dar início. Passo a palavra agora para a doutora Sônia. Queria que você falasse um pouco dentro dessa linha que você já teve dentro do Poder Legislativo, já foi grande liderança de grupos políticos, que você falasse um pouco sobre. Boa tarde, Cristina, boa tarde aos funcionários do sindicato, boa tarde servidores, internautas, colegas que estão acompanhando, quem está acompanhando aqui, é um prazer muito grande, Cristina, estar aqui e poder conversar um pouco com vocês. Você tocou na reforma administrativa. Eu quero voltar só um pouquinho em novembro de 2017, quando aconteceu a reforma trabalhista. Isso. E a reforma trabalhista, ela veio com um discurso
de que, uma vez aprovada, geraria empregos. O que se mostrou uma balela. A reforma trabalhista serviu única e exclusivamente para tirar direito dos trabalhadores, né? Então, a reforma feita há durante 3 meses, quando nós tivemos 20 anos para que ocorresse uma reforma no Código de Processo Civil, na legislação trabalhista, essa reforma aconteceu com 3 meses, ou seja, não houve diálogo com os trabalhadores, não houve diálogo com a sociedade civil, tampouco houve diálogo com as entidades jurídicas, né, vamos dizer, com a OAB, enfim, que faz parte da sociedade civil. E aí nós vimos a retirada de direito dos trabalhadores, como o intervalo para a refeição, entendeu? Só assim, para citar... entre eles, né? Exatamente. A desnecessidade de homologação pela entidade classista, enfim, nós vimos uma série de direitos serem retirados e, ao mesmo tempo, nós não vimos o acréscimo do emprego. Ao contrário, nós vimos um desemprego muito grande, que antes da pandemia, não vamos usar a pandemia como bode expiatório para o desemprego, ele só se exacerbou com a pandemia, mas já após 2017 começamos a ter dispensas de muitos trabalhadores. E aí houve a eleição para a presidência e ganhou um presidente de extrema direita e colocou como seu ministro da economia um ultraliberal. O que quer dizer um ultraliberal? É aquela pessoa que dialoga apenas com o mercado, não dialoga com a sociedade, né? Então, agora nós temos uma reforma administrativa, como você bem disse. Chegou na reforma tributária, quando chegou para se taxar grandes fortunas, isso foi parado. Porque no Brasil, me parece que o rico tem que ficar mais rico e o pobre cada vez mais pobre, para que a elite se sinta contemplada. Ela não percebe que esse bolo poderia ser dividido de forma mais igualitária. E o Bolsonaro, ele vem para legislar, né? Ele vem para comandar um país em benefício da elite. Então, quando ele faz essa reforma administrativa, sob o argumento de que vai se economizar não sei quantos bilhões, é outra balela. Ele está fazendo essa reforma administrativa para cada vez mais diminuir com o Estado. Antes da pandemia, foi retirado do SUS 8 bilhões. Aí veio a pandemia, o SUS sucateado, porque não foi repassado ao SUS 8 bilhões. Nós éramos, nessa pandemia, para ter sido o país exemplo para o mundo, se nós respeitássemos o servidor público e o serviço público. Por quê? Nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o melhor do mundo. Que tanto você, quanto eu, quanto qualquer pessoa, do rico ao pobre, para qualquer tratamento, pode ir ao SUS. E isso foi garantido com a nossa Constituição de 88. Antes disso, eu me lembro muito bem, tinha o INSS, na verdade, o INPS, o IANSP e o IAPTEC. Então, só eram atendidos nos hospitais quem tinha carteira de trabalho registrada. Quem não tinha, ia para as santas casas para ser atendido. Aquele trabalhador, muitas vezes o rural, que trabalhou a vida inteira sem registro, ele não era atendido em hospital público, ele era atendido pelas santas casas. Justamente porque ele não tinha registro em carteira e não contribuía. Veio a Constituição, o SUS foi instalado no nosso país para que, com carteira assinada, o pobre, o rico, o remediado possa ter acesso ao SUS. E ele foi sucateado. Então, éramos para dar exemplo para o mundo nessa pandemia, já que todo mundo teria acesso se não tivéssemos esse sistema de saúde sucateado. Vamos lá agora para essa reforma administrativa. O que esse governo quer
E aí eu acho que o grande compromisso nesse ano de todos os brasileiros é não votar em pessoas que apoiam esta reforma administrativa. E aí resvala isso para além do funcionário público, para além do servidor público, porque na ponta, aquele que necessita ser atendido pelo serviço público vai ser extraordinariamente prejudicado. E não é só saúde, né, Sônia? Exatamente. E aí agora nós vamos começar a falar a respeito dessa reforma administrativa. Então, hoje nós temos, o servidor num sistema, um regime único hoje, né? Servidor público, a Constituição garantiu, que seria um sistema único do servidor público, um regime único, que no caso é o estatutário, que depois de passado pelo estágio probatório, ele tem estabilidade do emprego. Mas ele tem estabilidade que em 97 já lhe foi tirado pelo desempenho. E a avaliação ele pode ser mandado embora com 20 e poucos anos, isso acontece sempre. Exatamente. Por isso que eu estou falando, nós somos bode expiatório. Exatamente. Aí você pega uma reforma que fala que não há critérios para essa dispensa. E aí eu penso num país que há pouco tempo foi denunciado que membros do Estado, membros de governo, porque o ministro, ele é membro de Estado, entendeu? Estavam fazendo dossiês antifascistas. Então amanhã, se o teu chefe no serviço público achar que você não segue a linha ideológico-política dele, você pode ser demitido. E isso, a estabilidade garantia do servidor que ele quer acabar. Quando eu vejo uma reforma dessa falando que o servidor terá direito a apenas 30 dias de férias, eu vejo claramente que é uma reforma para achatar o salário do servidor e tirar a estabilidade do servidor. Por quê? Porque todo servidor tem 30 dias de férias. Quem não tem 30 dias de férias? Executivo, judiciário e legislativo. E os militares. Esses têm mais de 30 dias. O próprio serventuário da justiça, ele só tem 30 dias. Vamos então lá. Quem tem mais de 30 dias? Juízes, promotores, procuradores. Legislativo. Legislativo quem são? Deputados, vereadores, senadores. Os militares, generais. Porque o coitado do cabo, ele só tem 30 dias também. Então, por aí, vocês veem quem vai sair prejudicado nessa reforma. Vai acabar com o anuênio. Isso significa o quê? Que o servidor pode passar 10 anos sem aumento. É isso que essa reforma está propondo. Está propondo o final do regime único. Então, eu posso ter funcionários por prazo determinado. Isso tem nome e sobrenome. Isso chama terceirização. Ou seja, quando eu falo que vai prejudicar aquele que necessita do serviço público, é porque se eu terceirizo, eu particularmente sou contra a terceirização, esse atendimento, esse fornecimento dessa mão de obra não será qualificada como aquele servidor de carreira que prestou o serviço, que prestou o concurso público, que foi. Eu posso colocar uma empresa, eu posso contratar alguém por um ano, e se essa pessoa sabe que o contrato dela é por um ano, onde estará essa gentileza, onde estará essa prestabilidade decente do serviço público? Porque, na verdade, é uma só. Você conta nos dedos. Aquele servidor, quando você vai pedir um formulário, enfim, qualquer coisa, aquele que te trata mal. O servidor trata muito bem a população. Quem vai tratar mal são esses cargos de confiança, porque ele está ali, porque o executivo colocou ele ali. E esse cargo de
confiança consta também nessa reforma. E não é só para cargos que realmente o prefeito, ou o governador, ou o presidente precisa de pessoas da sua confiança que estejam ali. Não, ele pode nomear quem ele quiser. E aí eu quero ver onde os promotores vão conseguir investigar para uma ação civil pública por malversação do dinheiro público. Então nós temos um quadro com a reforma administrativa muito ruim para aquele servidor que a gente brinca, né, que é o chão de fábrica, né, que é o servidor municipal, que é o servidor do judiciário, que está no fórum, entendeu? Que atende a população ali dia a dia. Eles nos tratam com cortesia, com consideração. Agora você imagina uma pessoa com um prazo determinado de 1 ano, qual o compromisso que ele tem com a sociedade? Então, quando eu falo que nós temos um governo que dialoga apenas com o mercado, porque é isso que o mercado quer. Só que nós temos uma população pobre, que depende do serviço público. Se esse serviço for sucateado ou acabar, nós vamos extinguir uma grande parcela da nossa população. Sônia, ontem eu escutei, não concordo com você plenamente, assim, você tem uma explanação muito simples e fácil de entendimento, porque ela é tão daninha que dependendo das palavras que venha colocar, a população e o próprio servidor, eu também, pode acabar não entendendo. E ontem eu achei muito interessante que assim, está tendo muitas palestras com pessoas assim, influentes, importantes, com conhecimento do serviço público, e achei muito interessante, eu até fiz umas anotações. É uma aula que a gente acaba tendo. Ele fala que a estabilidade é responsável pela continuidade da política pública. Sim. Sabe? Porque se você... Hoje, você tem... Vamos lá na educação. A educação, agora passou o Fundeb, que a semana que vem vai ter uma pessoa específica para falar sobre isso. Mas vamos lá na saúde. A saúde congelou, o ano que vem ela perde 36 bilhões por causa do congelamento dos gastos. Então começa já a desmontar o Estado, que é o prestador de serviço para a população, lá atrás, né? Vem Fernando Henrique, sim, mas aí tinha uma bancada de deputados, que tinha uma bancada dos trabalhadores, que acabava defendendo ser contrário. Aí vem, derruba a Dilma, entra a Temer e tinha a bancada do capital. Né? Aí foi onde começou. E para acabar com tudo, entra, né, Bolsonaro e sua equipe, Paulo Guedes, que está amando do mercado, e dá nisso que deu. Então, gente, a semana que vem o tema nosso hoje é outro, já vou dar uma nota pessoal. Posso fazer um comentário? Pode bem. Na verdade, se essa reforma ela passar, né, nós não vamos ter daqui a 5 anos funcionários. O que a Constituição tentou garantir? É isso que eu queria fechar. Quando fez o regime único, o regime do funcionalismo público, da estabilidade, que entrasse governo e saísse governo, os funcionários estavam ali protegidos. Porque se o A não gostasse do funcionário B, se o prefeito A não gostasse do funcionário B, o funcionário B estava garantido pela sua estabilidade. O que nós vamos ter agora vai entrar governo, vai sair governo, eles vão colocar quem eles querem lá, isso pode ser o prefeito A, o B, o C e o D, o governador A, B, C e o D, e o presidente A, B, C e o D. Não importa. Se eu acabo com a estabilidade do servidor, eu entro e coloco quem eu quiser lá dentro, e aquele que está lá é demitido. Eu vi uma pergunta ali, se o estágio probatório passou de 7, de 3 para 10 anos, isso não está ainda definido. Está dentro, dentro das carreiras típicas de Estado, não é para todos, é alguns cargos. Exatamente, sabe? Então, veja como é temerário você acabar com a estabilidade do servidor público, como é temerária essa reforma administrativa. Por quê?
Não vai atingir os servidores atuais. Não, não vai. Mas pode atingir aqueles que estão no estágio probatório. Oh, e vai atingir, Sônia. Exatamente. Nós somos bode expiatório, aquela lei 173 que congela até dezembro. Sim. Já foi. A reforma da Previdência já foi. Exatamente. Né? Então, nós não teremos. E aí, se eu não tenho aonde me amparar, porque se eu tenho um Estado todo ocupado por quem o Executivo determina, qual é o amparo social que a população vai ter? Essa é a pergunta. Mas assim, ó, o servidor público virou bode expiatório, Sim. você entendeu? Primeiro foi, vamos acabar com a reforma trabalhista, porque tem muito direito, os patrões não conseguem pagar, que vai gerar emprego. Nada. Tá? Vamos congelar gasto durante 20 anos, você só faz uma reposição da inflação do período anterior, resultado, nós temos uma pandemia, vai cair esses 36 bilhões no ano que vem na saúde. Você vê o Paulo Guedes pôr uma bomba no bolso do trabalhador, você vê a semana passada o presidente pega e fala assim, pelo menos os prefeitos vão estar livres, ele entra, não gosta, mas assim, ele é simplicitão, ele fala o que ele vem na cabeça, né? Pega, manda tudo aquele e chama toda a turma dele, ele tem que trabalhar. Foi a fala do presidente a semana passada. E aí, por que nós estamos em extinção? O Banco Mundial, ele fez uma análise do Brasil, ele tem 5% só de servidor público. Então a máquina mãe inchada, falta trabalhador. E vai ter até 2020... vai estar aposentado. Então, dentro de 5 anos, pela estatística, assim, a grande massa vai estar aposentada. E ninguém conseguiu definir o que é a carreira do Estado. Não consegue definir. 2022, há uma previsão até 2022 de mais de 80% Pois é, aposentados. Isso é o esvaziamento do Estado. E é entrega para a iniciativa privada. Ou para o extermínio mesmo. É o que eu falo, a Justiça do Trabalho, eu percebo que com essa reforma trabalhista, e aí veio a pandemia, há um esvaziamento. Então, ela pode morrer, vamos dizer assim, daqui a 10 anos, de tão esvaziada que ela vai ficar. E o serviço público, igualmente. O que ele fez com o SUS, quando ele tira 8 bilhões do SUS, é exatamente isso, é esvaziar o serviço público, esvaziar a saúde, para que nem todos consigam ter o atendimento, entendeu? Então, com o servidor público, ele vai... Essa ideia ultraliberal do Guedes, né? O Estado mínimo. Mas como eu posso ter um Estado mínimo com uma população carente, com um país do tamanho do nosso, uma população que, via de regra, não tem nenhum médico a menos de 100 quilômetros de distância, entendeu? Se nós pegarmos a região norte, enfim, né? Então, pense bem, o Estado se tornar mínimo do mínimo num país de uma desigualdade tamanha, de uma pobreza extrema que nós temos no nosso país e de dimensões continental, entendeu? Então, o que mantém a população é o serviço público. O trabalhador manda para onde os seus filhos? Para a escola pública. Para creche. Para creche. O Bolsonaro, com a reforma administrativa, deixa a cargo do presidente acabar com ministérios, autarquias e fundações. E nós sabemos que muitas fundações, ainda que com participação privada, ajudam em muito a população carente. E vou dar um exemplo muito simples. O salário da autarquia. Amanhã, com uma canetada, ele pode acabar. Irreversivelmente. Que é a autonomia total dele. Exatamente.
Ele tira o poder do legislativo em discutir também. Total. Então, além de ser arbitrário, para mim é extremamente totalitário. É um regime, são políticas que vão sendo adotadas, né? São projetos, isso é uma PEC, entendeu? É uma emenda à Constituição, né? Onde cada vez mais a figura do presidente decide os rumos da nação. Então, a sociedade não dialoga com a sociedade civil, não dialoga com ninguém, e aí eu vou caminhando para o totalitarismo, que são as ditaduras. Exatamente. E tem outra, discute tanto da falta de qualidade, da ineficiência, só que se tivesse a ineficiência, eles estariam discutindo essa PEC, a ineficiência do serviço público. Não, eu estou desmontando, eu estou entregando o Estado mínimo, né? É o Estado mínimo que eu vou. Olha, gente, essa discussão, eu vou querer você vir, que eu vim com debate. E aí nós vamos fazer só essa discussão. Nós vamos pegar, porque eu tinha falado já para eles, eu tenho comentado com o pessoal que nos acompanha, já vou cumprimentar, tem um pessoal enorme ali, dando os parabéns, tá? Muito obrigado por estar nos acompanhando. Nós vamos pegar, Sônia, eu acho que assim, porque é um tema muito técnico, né? Mas assim, no linguajar que você coloca, todo mundo, acredito que está, espero que vocês comentem, está conseguindo entender, né? O que é que está por trás de tudo isso? Ou nós, sociedade, que usamos o serviço público, saúde, educação, saneamento, segurança, tudo isso, ou daqui 5 anos, porque já vai começar aos poucos. Eu lembro que eu estive em Brasília numa discussão, que era a discussão dos agentes comunitários, e aquele que foi o Mandetta, né, que foi ministro, ele estava em discussão naquela época, que era o Temer, aquela época ele já estava em discussão com os planos de saúde, para dentro da discussão do Estado mínimo, uma parcela do dinheiro do SUS e para iniciativa privada, porque com o desemprego caiu muitos planos de saúde. E o governo dá dinheiro para eles, né? Hoje as universidades pagas não prestam conta do dinheiro que sai do Estado. E aí eles vão entregar a educação para os particulares. É tudo isso que está por trás de tudo isso. Nós temos que discutir. Tem que discutir. Deixa eu ter umas perguntinhas ali de Núbia, a Mônica, tudo aí. Tem hoje a turma está caliente. Olha lá. Nossa. O Marcelo Luiz Almeida, ele está perguntando se pode sem dinheiro. Pode. A opção é sua. Vai ganhar quem mais estiver optando. Quer a moto, quer dinheiro. Entra no canal nosso, entra lá no SSPMI, Facebook e fala: o meu é dinheiro, o meu é moto. Você decide. A Edna, boa tarde, estamos assistindo um tema muito importante para funcionalismo. Agradeço a doutora Sônia, que foi ela a autora do projeto e aceitou o convite de estar vindo falar. O Zé Carlos é um diretor nosso, falando boa tarde. O Marcos Luiz Almeida, boa tarde. É o JP vai vir dar uma entrevista pra gente. Boa tarde, parabéns pela entrevista. A Sônia é fera, né? Sou fãzona dela desde aquela época. Ai, quanto pauleira. O Zé Ceboleiro e tal, olha. Não há essa reforma. Isso aí, Zé. Servidores não têm fundo de garantia, não têm garantias. A única é a estabilidade. Todos os servidores públicos brasileiros e seus respectivos familiares têm que entrar na causa e dizer não. Temos que pressionar os legisladores, sem contar as perseguições na mudança do comando nas prefeituras brasileiras. Não há essa reforma. Acho que ele falou tudo. Eu também acho. E aí é importante, a gente só pode cobrar daquele que também repudia essa reforma. E aquilo que eu falei no início, estamos no ano eleitoral, não sou candidata a nada, né? Quero deixar bem claro isso, então fico muito à vontade de falar, né? Quem apoia, vocês têm que ver no Congresso Nacional quais são os partidos que estão apoiando essa reforma, né? Quais são os partidos que querem essa reforma? Então, nós não podemos votar nessas pessoas desses partidos, por melhor que essas pessoas sejam. Por quê? Porque ela vai votar segundo a orientação do partido dela. Então, aqui a nível municipal, a coisa não muda.
se nós votarmos, nossa população de Itapira votarmos em candidatos que apoiem este governo que está aí, apoiará a reforma administrativa. Então nós temos que ter a consciência de que devemos votar naqueles candidatos que repudiam essa reforma administrativa. Não adianta falar, ele é uma boa pessoa, votei nele. Sim, mas ele tem um partido, que ele tem que seguir as orientações desse partido, né? Então, pensemos bem nisso, olha o compromisso que nós temos, né? Que é a votação, a eleição, aliás, né? E a grande arma que hoje nós temos na mão, aliás, é a única sempre vez. Tivemos. Mas é uma vez a cada 4 anos, exatamente. Você não souber dar o tiro, você não exatamente, entendeu? Então, era isso que eu gostaria de complementar pela resposta. Não, fantástico. A Janete, Cris, você disse que não podemos mobilizar devido ao isolamento social, mas nós podemos fazer através das mídias. Com certeza. Sônia, responde essa, fantástico. Com certeza, hoje nós temos essas ferramentas, nós temos Facebook, nós temos Instagram e... como é o nome daquele outro? WhatsApp. Não, WhatsApp. WhatsApp, Instagram, Facebook. Twitter. E temos Twitter, né? Então são ferramentas que podemos... E o WhatsApp a gente ainda pode conversar com um colega por vídeo, entendeu? É a forma como a gente encontra de se aproximar das pessoas, né? E discutir. Não podemos ficar trancados dentro da nossa casa conosco mesmo. Devemos ficar trancados dentro da nossa casa, mas nós temos um celular que nós conseguimos visualizar nosso amigo, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão pelo WhatsApp. É assim que eu estou fazendo. Eu saí da minha casa hoje, eu estou em total isolamento social, mas nem por isso eu deixo de dialogar com as pessoas, eu deixo de conversar com as pessoas, né? Então nós não podemos ficar dentro de casa só conosco mesmo, no sentido de que não converso com ninguém, devemos ficar dentro de casa, só com nossa família mesmo, mas temos a interlocução através dessas mídias sociais. E aí que nós temos que lutar, infelizmente nesse momento, temos que fazer dessa forma, porque devemos nos manter em casa, precavidos, para que não aumentemos o número de mortos, que já chegamos a quase 130 mil mortos no Brasil, né, com essa pandemia. Sônia, tem uma estatística, só não tem mais morto graças ao SUS. Exatamente, exatamente. Por isso que eu falo, quando se tira 8 bilhões do SUS, se nós tivéssemos 8 bilhões, se tivéssemos investido mais, nós seríamos exemplo para o mundo nessa pandemia. Porque todo mundo seria tratado pelo SUS, o SUS daria conta de todo mundo. Mas quando você retira isso, e aí ficaram, o que aconteceu? Os governadores desesperados para comprar respiradores, muitos de má fé, né? E aí é onde entra o desvio do dinheiro. Se tivesse tudo isso centralizado no SUS, o SUS bem equipado, não precisaria disso, entendeu? Não teria corrupção, todo mundo teria acesso, muita gente morreu porque não tinha respirador. Enfim. Sônia, aonde é mais as denúncias do desvio? São as ONGs que acabam pegando o serviço público, Sim, né? sim. E é onde está saindo mais as denúncias de desmonte o tempo inteirinho. Olha, gente, é uma matéria que eu acho que a gente vai assim, você né? passa Por o dia tempo. falando. Então a resposta da Janete a Sônia já deu, né? E é as redes sociais. Eu vou passar o link para os grupos, vou deixar o link na nossa página, no nosso canal, para vocês entrarem e votarem. E está estourando a votação, a sociedade, o servidor público, a enquete está assim, dando de 90 a 10, entendeu? Então a turma está participando. Agora, se cada um fizer a sua parte, se eles vão nos ouvir, mas a partir do momento que começar isso a tomar proporção, a sociedade perceber que isso de querer vingar por causa da estabilidade do servidor, mas é o que eu sempre falo, o servidor público ele tem estabilidade para conseguir desenvolver políticas públicas para ele, para a própria sociedade. E não a mando do executivo. Exatamente. É isso, sabe? O servidor público, ele atende à sociedade. Com essa reforma, ele vai atender única e exclusivamente ao executivo. É. E se é esse o
querendo fazer isso a nível nacional? Sim! A nível servidor e servidor, seja ele federal, estadual, municipal. Estou respondendo a pergunta da Janete, entendeu? Sim! A nível nacional. É proposta de emenda à Constituição. É muito difícil, é muito sério o que estão querendo fazer, né? Então que isso encontre eco na sociedade, o eco que a reforma trabalhista não encontrou, que a reforma da Previdência não encontrou também, mas que a reforma administrativa encontre eco na sociedade, né? Que as pessoas vejam exatamente a tragédia que vai ser no nosso país, né? Sim, a miséria. Nós já entramos no índice da pobreza. Nós já tínhamos saído do mapa da fome e voltamos para o mapa da fome. Ó, o Cristiano Florença está dando parabéns pelo tema. Obrigado por estar nos acompanhando, parabéns pela explanação. A Janete já foi respondida. O Luiz Henrique Ferrarini é assíduo, que nos acompanha assiduamente. A Dalzilene, a Sandra Nicoletti, boa tarde, gente, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Vamos agora, tem a Viviane, se essa reforma é tão necessária, tem que começar por eles. Por que ficaram de fora? Eles que quebram o país. Exatamente, porque a finalidade é única e exclusivamente com aquele funcionário público, como servidor público, como eu falei no início, que nós, de uma forma muito carinhosa, né, falamos, é aquele que está aqui, ó, no chão da fábrica, aquele que está atendendo o contribuinte, porque quem está engravatado dentro de gabinetes com ar-condicionado, esses não entram na reforma. É isso. E qual é o salário médio de um servidor público, gente? É R$2.000, R$2.500. Lá dentro, eu não sei qual dos segmentos, é o legislativo, executivo ou judiciário. Inicial, 35 mil. Sim! Esse não vai ser mexido. Exatamente. Né? Inicial. Então, por isso que eu falo, juízes, procuradores, promotores, ministros, desembargadores, vereadores, deputados estaduais, federal, os senadores, eles não vão entrar nessa PEC. Esses sim oneram os cofres públicos. Mas ele foi tão inteligente, a turma fala que Bolsonaro é burro nada, ele é mais do que inteligente. Ele sabia que se ele pusesse essa massa dessa categoria, não ia passar. Não passaria, exatamente. Se cai no judiciário, o judiciário vai passar, são tudo corporativismo. Quem quer discutir a reforma política, o financiamento político a esse país, ou esse povo acorda, é assim, Sônia, você com a vida quieta, eu aposentada, a gente podia ficar quieto e falar assim, gente, se vire, mas nós estamos aí ainda tentando ajudar, acordar esse povo, porque o que vem vindo é muito ruim. E o mais triste, vem vindo um autoritarismo atrás de tudo isso, que vocês não têm ideia. Nós já fomos fechados, né? Eu acho que assim, não é atacar exército militar nem nada, porque eles têm regramentos, eles são rígidos e tal. Mas acontece que nós estamos sendo fechados. Eu estou defendendo interesses únicos e exclusivos. Eu fechei saúde, eu fechei todos quantos foi ministérios, eu estou fechando, até eu arrochar o trabalhador. Porque o trabalhador tem autonomia. Agora, não vai muito longe, o Moro, o santinho do Moro, né? Mas não vou citar, não vou falar do caráter de nada, mas o Moro, a saída do Moro foi por quê? Haveria uma intervenção do Poder Executivo na investigação, na autonomia que a Polícia Federal tinha em investigar. Essa autonomia condena quem eu quero, mas os meus não. E isso vai acabar. O que ele fez? Ele saiu. Já está acabando. Tá acabando. Porque as próprias legislações estão acabando. Exatamente. E está acabando. Eles estão acabando com a nossa Constituição. Gente, isso foi conquistado a duras penas, gente. Quantas... Eu falei outro dia, senhora, tem um documentário lindo que o ponto de equilíbrio das conquistas sociais em 88 foi a participação das mulheres. E hoje nós somos a maioria. Sim. Nós somos a maioria para eleger
as mulheres que têm essa sensibilidade. Exato. Isso eu vou deixar, que a sua filha está me esperando uma agenda dela para a gente falar sobre o empoderamento das mulheres, então eu não quero entrar nesse tema. Olha, gente, está falando outro assunto dessa vez. Fantástico, mas assim, gente, eu acho que nós temos que ficar muito atentos, a gente vai voltar nesse tema, pontuar artigo por artigo, explicar artigo por artigo. E vocês, como multiplicadores, servidores, que estão aí direto ligados com a população, vocês têm pura obrigação também em nos ajudar de passar isso para a sociedade. Porque a sociedade, na hora que ela entender, porque às vezes ela acha que é tudo jogo político, né, Sônia? Tudo ela acha que é jogo político. É a vida dela que está em jogo. Entendeu? E nós temos o papel de fazer orientá-los, para vocês nos ajudar a mobilizar, seja nas redes sociais, essas enquetes que o próprio Congresso está fazendo, e para que o prejuízo não seja tamanho. Precisa de algumas adequações? Precisa. O país cresceu, a tecnologia está aí, aquela época em 88 não tinha, mas não destruir projetos sociais e autonomia de políticas públicas desenvolvidas pelos servidores. Isso não dá para aceitar. Vamos passar agora a um outro tema, que talvez isso daqui vai ter que ser rasgado e picado e jogado no lixo. Sim, né? sim. Pois é. Tem mais ali, o Flávio Mazano. Mazeto. Boa tarde, Aloídio. Ótima explanação, parabéns. Cris, devido ao enorme assédio moral que estamos sofrendo, não seremos prejudicados com o processo administrativo? Ou até mesmo exoneração, mas você tem dúvida, meu bem? Acabei de falar isso para a doutora Sônia. Com a pergunta da Janete, pergunto nesse caso de exoneração, não temos fundo de garantia. E aí? Quais os direitos? Nenhum. Rua? Nenhum. Por isso que a estabilidade ela é importante para o servidor, porque ele não tem, ele sai do jeito que ele entrou, ele sai sem nenhuma garantia, sem nenhuma proteção. E quando eu falo dessa proteção do Estado, eu estou falando exatamente disso. Esse servidor público, uma vez demitido, ele sai sem receber um centavo, senão férias vencidas se tiver, e 13º salário proporcional. Nada além disso. Por isso que nós devemos nos juntar e sermos terminantemente contra essa reforma administrativa. Em relação ao assédio moral, posso já entrar aqui? Pode. Nossa, 40 minutos só dele. No ambiente de trabalho e especialmente na administração pública, eu entendo que é um tema muito importante, mas que é uma lei que, caso a reforma administrativa passe, é uma lei que tem os seus dias contados, né? Então, primeiro, eu acho que é importante a gente definir o que é o assédio moral, né? O assédio moral é aquela ofensa sorrateira, cotidiana. O cotidiano, quando eu não falo todo dia, mas pode ser a cada 2 dias, a cada reunião que o chefe faça, né? E ela tem várias formas de acontecer. Ela pode ser verbal, ela pode ser gesticular, né? E ela pode ser, e via de regra, ela é bem sutil. E via de regra ainda, esse assédio é praticado longe de pessoas, longe de testemunhas, o que fica difícil a prova, né? Então eu vou dar alguns exemplos de assédio para vocês. Você imagina uma pessoa que trabalha e digamos que ela não corresponde a esse padrão maléfico de físico que a sociedade exige, né? Então que seja uma pessoa mais cheinha e ela senta para comer e seu chefe vai lá, ou sua chefe, e ela optou por comer um doce, ele vai em troca por uma fruta, né? Aquele chefe que exige que a pessoa cumpra tarefas intermináveis, aquele chefe que, por
não aceitar o posicionamento político daquele funcionário ou manda para um lugar bem afastado. E isso aqui é uma situação rotineira na nossa cidade, infelizmente, de todos os lados. Não é de um lado só não, mas eu já vi dos dois lados isso acontecer. Então, é isso. E isso afeta o trabalhador e a trabalhadora num nível desde a ansiedade e pode se culminar com dores e até o suicídio. Mas dentro, se a gente for fazer uma pesquisa estatística, infelizmente nós temos um percentual de assédio moral entre mulheres e homens nos seguintes termos: 65% dos trabalhadores assediados moralmente são mulheres. 65%. 35% são homens. Só que, desses 35% que são homens, eles se subdividem entre homens negros e homens homossexuais. Portanto, o homem hétero e branco, ele fica num percentual ínfimo do assédio moral. Então nós temos a grande maioria da classe trabalhadora que sofre esse tipo de assédio são mulheres, e aí independe de cor. Mulheres, depois nós temos os homens negros e os homens gays, né? Então é uma situação muito perversa. Você falou anteriormente, Cristina, que nós somos a maioria da população brasileira. É verdade, né? Mas ainda não ocupamos cargos de chefia como deveríamos ocupar, né? Quer no serviço público, quer na iniciativa privada, né? E aí estamos à sorte desse tipo de atitude de seus chefes, né? Então, podemos citar, por exemplo, uma diretora que não gosta de uma professora, e essa professora é super querida pelos seus alunos, ela pega essa professora, tira de sala de aula, até às vezes falando que ela está sendo promovida, quando a gente sabe que não está. Está tirando como punição, né? Ou tira essa professora desta escola e manda para uma outra escola distante, sem nenhum argumento dessa necessidade, já que poderia chamar uma outra, entendeu? Então, assim, é uma lei de proteção ao servidor público de Itapira, porque eu era vereadora na época, e essa lei ela se circunscreve no nosso município, né? E eu lembro que meu primeiro mandato, eu sabia que eu não teria a menor chance de colocar essa lei em votação. E no meu terceiro mandato já, né, eu falei, não, eu vou para o enfrentamento. Porque é um assunto tão sensível que no meu primeiro mandato, como o prefeito eu era oposição flagrante a ele, eu sabia que o projeto não passaria. No meu segundo mandato, já foi um prefeito que, inclusive, o meu partido fez parte da coligação, mas que também não era palatável para o prefeito, ainda que fizesse parte de uma coligação com o meu partido, essa lei. No meu terceiro mandato, eu falei, não, eu vou para a briga sim, né? Então, o executivo, nenhum. É uma lei que é uma pedra no sapato do executivo, entendeu? Porque freia esses desmandos de prefeitos, entendeu? Como eu falei, de repente uma professora que só pelo fato de não comungar com aquela orientação política ou com a forma do prefeito conduzir a educação no município, ela pode ser transferida. Alguns setores de alguns nós temos legislação própria. Entendeu? Ou, enfim, né? Então, mas é uma lei que se a reforma da administrativa passar, ela perde totalmente sua eficácia.
porque você fica muito restrito ao que você vai definir, né, como assédio moral, se eu vou colocar lá quem eu quiser. Entendeu? Está com os dias contados. Está com os dias contados. Sônia, ó, eu quero, antes de eu pedir para você falar para mim das provas, eu preciso de uma prova, né? Que, geralmente o assediador, ele é meio velado, é assim, Sim. é sorrateiro, né? Sim. E olha só o risco aos cofres públicos. Há uns 2 anos atrás, nós notificamos a prefeitura de um assédio moral. Cheguei a ter um senhor que veio, a família veio trazer ele aqui. Ele sofreu uma convulsão durante a noite, que é assim, semi-analfabeto, né? Totalmente, sabe aquela pessoa está saindo, está assim no final de carreira, isso já não aposentou. Um medo de falar, ele tinha medo de falar. Então o serviço dele era só barreiro. Ele sofreu um assédio assim, tamanho, vagabundo, blá 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 blá. A família veio, o departamento jurídico notificou a prefeitura de tomar as providências, citando essa lei, porque foi um assédio moral assim, caracterizado mesmo por um cargo de confiança. O pior ainda, porque assim acaba sendo todos, mas quando é um cargo de confiança, você notifica quem tem autoridade para dar a penalidade é o executivo, Sim. no caso é o prefeito, Sim. entendeu? Você acredita? Está dormindo em berço esplêndido até hoje no departamento pessoal. Não deram resposta. Você está quase 2 anos. O que aconteceu? Está entrando com uma indenização agora por racismo. Por quê? Jogou, apanhou, achou um cara que viu jogando caixote, pedra, não sei. Agora, dificilmente não dá uma indenização do município contra o município a favor desse trabalhador. Se isso tivesse sido tomado providência, no momento, isso há 2, 3 anos atrás. E por outro lado, a gente tem muitos trabalhadores que têm um medo, tamanho. Outros que é esse assédio velado. Né? Eu gostaria, senhora, que eu sei, como você foi autora, que você orientasse, né, como que ele consegue. Primeira coisa é fazer o que vocês fizeram, é notificar. Tem que notificar o superior hierárquico, né? E a nossa ideia, né, quando eu fiz o projeto, é o quê? É que cesse imediatamente essa atitude, né? Mas hoje nós temos algo a nosso favor, que é justamente o WhatsApp. É justamente o celular. Então, a pessoa, se o chefe chega perto e xinga, ai, burro, burra, você não fala nada direito, grava. Depois... Isso não é crime, eu gravar, eu não sei falar. Não. Porque a turma tem muito medo disso. Viu? Hoje está quase que, assim, tranquilo, né, nos tribunais de que o WhatsApp é uma forma de se comunicar, e se você tem por escrito, se tem por áudio, você junta no processo, que não se torna uma prova ilícita, entendeu? Né? Então, gente, e aí também nós temos que, mais uma vez, discutir uma valoração de provas, sabe? Uma presidente da República, ela foi grampeada quando já nem havia mais autorização para isso, quer dizer, não tinha nem autorização para grampear a presidente da República. E ela foi grampeada, entendeu? O que aconteceu com quem grampeou? Virou ministro, né? Ainda que hoje não seja. Então, as conversas de WhatsApp, elas devem ser guardadas, que isso é uma prova, áudios de WhatsApp, que você demonstra o quê? Primeiro você demonstra essa assiduidade, essa habitualidade. Uma coisa é numa reunião onde está todo mundo estressado, alguém xingar, entendeu? Depois pede desculpa, por menos cordial que seja, por menos civilizatório que seja, mas isso pode acontecer. Diferentemente, o assédio moral ele se caracteriza exatamente por essa forma habitual, né? Que, como eu falei no início, não precisa ser todo dia. Pode ser quando se encontram, mais uma vez por semana, entendeu?
que aquilo vai fragilizando a pessoa a tal ponto que ela cai a produtividade dela, que ela começa a faltar. E aí, quando eu falo que há uma corrente muito grande no judiciário aceitando a prova de WhatsApp, por quê? Porque quem assedia moralmente fere a Constituição. Fere a Constituição em que sentido? O artigo 5º da Constituição nos garante o direito à vida. Se eu falo que lá na ponta esse assédio pode se tornar, o assediado pode se matar, eu estou violando o artigo da Constituição. O artigo 5º da Constituição fala ainda num ambiente seguro de trabalho. O que é um ambiente seguro? É um ambiente saudável. É aquele ambiente onde eu não esteja exposta a agente insalubre, onde eu não esteja exposta a perigo. E esse perigo, ele não é só físico, esse perigo, ele é mental também. Que é uma emoções, né? Quer imaginar. Entendeu? Então, essas violações às a nossa norma constitucional, né, eu entendo perfeitamente cabível a utilização dessas ferramentas que nós temos hoje para denunciar o assediador, né? E aí, o poder público, o executivo, é quem tem que tomar essa atitude sob pena de ele responder. E aí eu vou mais longe. Se o executivo não toma atitude e ele responde, como você falou nesse caso, com assédio, com uma indenização por dano moral, para mim ele quer responder ainda por malversação do dinheiro público. Porque se ele tivesse atendido esse trabalhador à época que o chefe foi denunciado, não teria essa ação. Exatamente. Eu penso isso também. Na verdade, a omissão do executivo onera o erário público 2 vezes. Né? Entendeu? Exatamente. Exatamente. Eu vou dizer lá. Nossa, nós estamos falando demais hoje. Olha lá, o Zé Cipora de novo. Né? Obrigado pela participação aí, Zé. O Zé é bem, o Zé é polêmico, o Zé é bom. Eu já pensei em pedir exoneração em certa época, só Deus sabe. Não conseguia dormir 2 horas por noite, mas rezei e pedi a Deus que tirasse o cidadão e não sei se foi oração ou não. Graças a Deus saiu. Mas vou dizer, quem sofre assédio é triste. Você sai para trabalhar parecendo estar indo para a guerra. É terrível. É exatamente isso. Ele resumiu muito bem. A pessoa não tem vontade de trabalhar, porque esse ir para a guerra eu estou indo em direção à minha morte. Sabe? Claro, a morte é inevitável para todo mundo, mas quando ele fala que está sentindo ir para a guerra, é exatamente essa sensação. Que eu estou indo, morrendo, sabe, naquele serviço, eu não tenho saída, né? Estou indo para a guerra mesmo, acho que ele resumiu perfeitamente. A William de Lima, boa tarde. A Winnie, a belezinha. Minha querida, tudo bem? Beijo, Boa tarde, viu? boa tarde. A Roseli Pereira, ela é de Iguaçu. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, mulheres. Roseli, nós vamos conversar sobre a violência doméstica, o trabalho que vocês fazem aí no Iguaçu, viu, querida? Vai preparando, viu? Outubro eu estou com a agenda, Soninha, depois que nós abrimos o canal. Começou assim pra gente mais, né? Muito bom, né? Muito bom, porque é um canal para de informação. O momento do isolamento, nós tivemos que ser... todo mundo se reinventa, né? Tem que se reinventar. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem, uma forma que a gente consegue chegar até o trabalhador. Esse horário é um horário que ele não pode estar assistindo, está no trabalho, mas ele fica lá no YouTube, fica lá no Facebook, né? Então, pessoal... mais alguma colocação da própria lei, Sônia? Então, pessoal, perca o medo, procura o departamento jurídico do sindicato, para que você veja que não tem condição, gente. Porque não é possível vocês se submeterem, adoecerem. Nós temos muitos casos
Sônia, muito caso de assédio. E temos a depressão. Sim. Nós temos um caso de depressão aí que até está sendo aposentada, Sim. você entendeu? E foi sequela, né, do assédio, né? A pessoa vai deprimindo. Sim, ela se sente sozinha, ela se sente desamparada. Ela não tem prova, entendeu? Via de regra, é aquilo que eu falei, a coisa acontece de uma forma sorrateira. E a pessoa vai se deprimindo, ao ponto dela começa a faltar e ao ponto dela não conseguir mais ir àquele local de trabalho dela, porque como o Paulo falou, ela ir para a guerra, ou eu fico em casa ou vou e morro na guerra, entendeu? E assim. acaba se aposentando, né? É bem assim mesmo. E quem perde é a sociedade, mais uma vez. Sônia, como você foi autora, eu gostaria, se não fosse pedir muito, que você lesse para o pessoal, que isso vai ficar gravado aí, para vocês entenderem, vocês perguntar. Se não perguntar aqui, liga, passa no jurídico. Bom, essa lei é a Lei 4.617, de 12 de julho de 2010. Né? Então, nós estamos em 2020, essa lei tem 10 anos, né? E ainda temos histórias de servidores se aposentando. Eu acredito que essa ação que está entrando aí, eu acho que é a primeira ação que vai ser usada essa lei. Então, entendeu? Olha a falta de coragem, né? Ficam os servidores ou funcionários públicos municipais de Itapira, de quaisquer dos poderes constituídos, efetivos ou nomeados para cargo de confiança, sujeitos às seguintes penalidades administrativas pela prática de assédio moral nas dependências do local de trabalho e no desenvolvimento das atividades profissionais. Então, as penalidades são advertência, suspensão, cumulada com a obrigatoriedade de participação em curso de comportamento profissional ou multa, exoneração ou demissão, né? Bom, para fins das disposições dessa lei, fica considerado como assédio moral todo tipo de ação, gesto ou palavras feitas de forma reiterada que atinja a autoestima, a segurança, a dignidade moral de um servidor ou funcionário, fazendo-o duvidar de si mesmo, de sua capacidade, causando-lhe constrangimento ou vergonha, implicando em dano ao ambiente de trabalho, a evolução da carreira profissional, a estabilidade ou equilíbrio do vínculo empregatício e a saúde física ou mental do servidor ou funcionário. É aquilo que a gente falou, né? Manter um ambiente de trabalho seguro. O assédio moral, ele tira isso, né? E aí a gente tipifica quais as práticas são consideradas assédio moral, né? Cumprimento de atribuições estranhas ou atividades incompatíveis com o cargo que ocupa, ou aqueles prazos, você pega uma pilha de documentos, fala para a pessoa, eu preciso disso tudo lido até 5 horas da tarde, eu faço isso a 1 hora, quer dizer, uma coisa que seja humanamente impossível a pessoa cumprir, né? Ou, ainda que possível, mas que lhe cause um grande dano, uma grande estafa mesmo, né? Designar para o exercício de funções triviais o exercente de cargos técnicos, né? Então, é aquilo que eu falei, de repente eu pego um funcionário técnico, né, e falo, hoje você vai arquivar aqui, sabe? Um advogado, um enfermeiro, enfim. Fica ali, hoje você vai arquivar aquelas pastas ali. Isso caracteriza assédio moral. Apropriar-se do crédito de ideias, propostas, projetos ou qualquer trabalho de outra pessoa, né? Ignorar ou excluir um servidor ou funcionário de ações e atividades pertinentes à sua função específica, só se dirigindo a ele através de terceiros. Que é, né? Não, o cara não fala. Vai lá e fala para ela fazer isso. Imagina você estar no seu ambiente de trabalho diariamente e aí o seu superior não fala com você ou coloca você numa sala e todas as ordens vêm através de terceira pessoa. Como que a pessoa vai trabalhar sabendo que esse mal-estar
está instalado no seu local de trabalho, que se o chefe não conversa com ela tampouco vai conversar com esse chefe. Então a pessoa vai se encolhendo, vai se fechando. Né? O chefe não conversa comigo, como que eu vou dirigir a palavra aí? Porque se dirigir, a pessoa vai ficar com medo de falar, não fala contigo, não está falando comigo. Mas é terrível. Né? É terrível. Sonegar informações necessárias para o desempenho da atividade, espalhar rumores maliciosos de ordem profissional ou pessoal, entendeu? Ah, já saí com aquele cara, já saí com aquela menina, fulano não tem amante, enfim, né? Não pagou uma conta, né? Caloteiro. Não precisa ser só de ordem profissional, de ordem pessoal também, né? Expor o servidor a efeitos físicos ou mentais adversos em prejuízo do seu desenvolvimento pessoal e profissional, o que eu já falei, sonegar trabalho, tipo, você vai ficar sentadinho ali, vai passar a sua jornada inteira ali. Sabe, isso fere a dignidade da pessoa. Porque o trabalhador, ele sai de casa para trabalhar. Você colocar ele apartado, sentado num lugar, isso acaba com a autoestima de qualquer pessoa. Acaba com a dignidade dessa pessoa, entendeu? Então isso é assédio moral, né? Qualquer ação que produza esses efeitos maléficos na pessoa, entendeu? Então é um arcabouço muito grande, né? Assim, é muito largo, né? Essas práticas que a gente fica imaginando. E a hora que você se depara com o caso concreto, você fala, nossa, eu não podia imaginar uma coisa dessa. Sabe? Que nem o fato que eu falei da fruta. Isso é um caso concreto. A chefe chegava no refeitório da empresa, a funcionária pegava um pudim, um bolo, enfim, ela e a chefe ia, tirava da mesa da moça aquela sobremesa e colocava na fruta. Entendeu? Então, quando você imagina que isso possa acontecer? Né? Então, assim, qualquer atitude, né? Vamos dizer assim, reiterada, que fira a autoestima daquela pessoa, a sua dignidade, entendeu? Olha a gordinha. Chegou a gordinha. Ou chegou a Maricela. Chegou o Paulo de tripa. Né? Você imagina, todo dia você ouvir isso, sabe? Todo dia. Isso vai a mal amada. Né? Olha lá, chegou a mal amada. Né? Então, essa conduta reiterada, que no primeiro momento o assediado nem percebe, mas a coisa começa a se tornar de forma reiterada, entendeu? E aí às vezes começa uma queda de braço, sabe? Tipo, enquanto eu não mandar ela embora ou colocar ela em outro setor, eu não vou sossegar. Entendeu? A pessoa está ali, ela depende do emprego, o servidor público, né? Depende do emprego dele. Ele vai fazer o quê? Se o chefe dele manda ele para, entendeu? Para outro setor. Ele acaba se calando, e adoecendo. E é isso que acontece. Né? Então, basicamente, é isso. Né? Claro que o assediador é garantido na lei o princípio da ampla defesa, do contraditório, né? Porque tem que dar a outra parte a oportunidade da defesa também, né? Via de regra, é melhor que tenhamos testemunhas, mas o que eu estou falando, os tribunais hoje estão aceitando essas conversas de WhatsApp, entendeu? Você junta a conversa de WhatsApp, que é uma forma efetiva, né, de você provar que na época da lei não tínhamos isso, né? A tecnologia, ela tem que servir a nosso favor, ela tem que servir a nosso favor, né? Então, é uma dica. Muitos pouco têm coragem na sua vida. Mesmo porque é igual o assédio sexual. É igual, não, desculpa, gente.
né? Muito similar ao assédio sexual, né? O que acontece no assédio sexual? Veja que a mulher sofre assédio sexual, ela fala, epa, não vou contar isso pra ninguém, vou ficar quieta. Mas a hora que ela conta, a outra fala, eu também. Foi aquele movimento que tem nos Estados Unidos do Me Too. Eu também. É a mesma coisa. Então, fale pro seu colega, você está sofrendo assédio moral. Quem sabe ele também não sofreu, só que ele se calou. Entendeu? Porque, tal qual o assédio sexual, a primeira situação que a vítima se coloca é ela se perguntar se ela é culpada. Acho que foi minha culpa. Porque a sociedade faz isso, né? Acho que é o meu jeito de trabalhar que ele não gosta. Ela primeiro se culpa. Ela não culpa o assediador, né? Verdade. Então, eu acho que isso também, a gente repartir isso com os nossos pares, os nossos colegas de trabalho, de repente eles falam, nossa, aconteceu comigo também. Mas quem fez isso com você? Foi fulano? Foi comigo também. E aí a gente começa a barrar esse tipo de situação, entendeu? Né? Não, ela também sofreu, ela sofreu. E essa pessoa vai chegar num ponto que ninguém vai querer trabalhar com ela, e é aquela história. Se todo mundo na classe vai mal, não são os alunos que são ruins, não é verdade? Né? Então, eu acho que aí a gente começa a fazer uma barreira e a impedir essa propagação desse assediador, entendeu? Porque se ele encontra o campo fértil, ele escolhe aquela vítima hoje, mas amanhã pode ser outra vítima e outra. É isso. Gente, então tá aí essa bela explanação do projeto de lei. Vocês tenham coragem, quando se sentir ameaçados, assediados, de pedir providência, tá? Porque antes você pedir a providência, tomar a providência de notificar, do que você adoecer, que é muito pior. Nós estamos lá com a Roseli, olha lá, o pessoal do Iguaçu já se comprometeu. Vou te ligar, vou ver a agenda daqui, ver a agenda de vocês. Vai ser um prazer. Prazer de vocês terem vir e prazer nosso de receber. A Iana, ela fala o seguinte, ó, é uma professora até. O difícil é conseguir provar que um assediador é um lobo para seus subordinados e um cordeirinho para seus superiores. Exatamente, por isso que eu falo, quando a gente conversa com um colega, entendeu? Fala, você viu como fulano me tratando? De repente a pessoa fala, não, mas eu também. É o que eu falei, aquele grande movimento que teve nos Estados Unidos e que acabou passando para o mundo inteiro do Me Too. Eu também, que foi o assédio sexual na imprensa, né? Uma jornalista resolveu denunciar no canal de TV americana o assédio sexual, né? Para ela conseguir o emprego, e aí quando ela denunciou isso, todas as outras começaram a denunciar, e aí resolveu para o mundo inteiro a questão do assédio sexual, né? Ou do estupro, enfim. E a mesma coisa o assédio moral. Eu acho que a gente tem que ter forças para conversar com nossos pares, nossos colegas, contar o que está acontecendo. Olha, a hora que ele vir falar comigo, presta atenção como ele está me tratando. Depois vê o que você me diz disso, entendeu? Porque é isso, a princípio a gente se fecha, e a princípio a gente se culpa, entendeu? Mas a hora que eu falo, não, eu quero mudar essa dinâmica, esse rumo, eu vou falar para o meu colega, olha, percebe o jeito que ele está me tratando? Não, perceba então, ele te trata assim. E aí as coisas vão ressoando a um ponto desse lobo que vira um cordeiro para o seu superior, ele ficar tão arrastado, tão encurralado, que ou ele para, ou as pessoas saem providência. Gente, a Roseli Pereira, doutora Sônia, guerreira nossa, bem, saiu fora da política. Foi a primeira mulher eleita na cidade.
né? Pelo século XX. Olha, Pelo século XXI. Não, é assim, é histórico. É histórico. A primeira mulher eleita em século XXI aqui na cidade de Itapira. E naquela época já éramos a maioria, né? Sim. Já era a maioria, tanto de mulheres quanto eleitoras, que hoje Sim. eleitoras é 51%, né, Sônia? Sim. Sônia, muito obrigada. Eu que agradeço. Né? Nossa, bombom. Nossa, nós ficamos, olha quanto. 1h20. E a gente dura uma média de 20 minutos. O papo estava gostoso, o pessoal estava ali junto. Se inscreva no nosso canal do YouTube, canal do servidor de Itapira. Vai lá, dá um joinha, inscreve no nosso canal. Se posicione, eu quero dinheiro. Sócio, somente para o sócio, quem ficar sócio até dia 15, tem direito a participar do sorteio, caso contrário não, vai ter que pelo menos estar com uma mensalidade em dia, tá? Até 15 de setembro ele concorre ao sorteio. Gente, boa tarde, muito obrigado pela Sônia. Todos os dias, às 12 horas, nós estaremos fazendo a discussão, trazendo algum tema relevante, de importância para os trabalhadores. Amanhã é a parte da gastronomia. Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, ai que delícia. É que hoje, por causa da agenda, verdade, esse feriado está deixando eu louco. Liga não, esse feriado deixou eu louco, a segunda, terça, né? E eu tô achando, juro por Deus, achei que amanhã ia ser ai, sangue de Jesus, mas tudo bem. Você sabe quem sabe faz ao vivo, eu sempre falo isso. E a gente abriu, a gastronomia não teve hoje, que a agenda da doutora Sônia é muito complicada, e por isso que na sexta-feira foi recebida a Sônia. Sônia, muito obrigado de todo o coração. Eu que agradeço, Cristina. Você sabe que eu sempre defendi a luta dos trabalhadores, né? E como eu estou em casa, em isolamento social, desde o dia 12 de março, eu vim aqui com muito carinho mesmo, com muita vontade de vir, para tentar explicar, né, para o trabalhador o que estão querendo fazer com seus direitos, né? Então eu que agradeço essa oportunidade e, pessoal, servidor público, qualquer dúvida, vem aqui no sindicato, conversa com a Cristina, conversa com o jurídico do sindicato, que é um jurídico sensacional, pessoas muito competentes, não se acanhe, porque é com a informação que a gente muda as coisas, né? Então eu agradeço o convite, Cristina, e agradeço a audiência, enfim, a participação dos internautas. Muito obrigada. E só mais uma coisinha, olha, se algum dia, já que você tem um canal no YouTube de gastronomia, quiser que eu venha fazer algum eu venho. Bem, fechado, é na sexta-feira. Gente, vocês não imaginam a comida dessa mulher. Vem aqui, gente, participar do canal de gastronomia. Uma vez, pelo menos. Nós já vamos sair daqui, já vamos fechar a agenda com a Sônia já. A Ana Rita Gervasoni, uma diretora nossa super profissional. Beijão e obrigada, amiga. Beijo, gente. Gente, boa tarde, muito obrigado. Até segunda-feira. Segunda-feira nós vamos ter um cabeleireiro que ele faz corte, desenho e degradê. 2 cortes ele vai estar ensinando, desenho e um corte degradê. Boa tarde a todos, bom final de semana, muito obrigado. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Boa tarde a todos. Olha, boa tarde.